8 horas 32 minutos, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março e já está no ar mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. E como eu digo todos os dias, você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e, além de tudo isso, baixe o aplicativo da TV Mar, assim você acompanha de graça toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já vão pintar aí na telinha para você. Já virou o reloginho, 8 horas 33 minutos. Vamos ver como é que está o tempo na manhã desta quinta-feira. Nas imagens do nosso querido Márcio Andrei, o azulino que está aí mostrando o céu azul, um dia lindo. E um detalhe muito importante, hein? Já estamos no outono, mas não há quem diga que seja outono. Temperatura alta já na marca dos 28 graus. E daqui a pouquinho, a mamãe do ano, Polane Santos, chega com a previsão do tempo. E curiosamente, um telespectador me perguntou: Mauro, é o seguinte, eu já estou pensando no feriado da Semana Santa. Gente, o carnaval acabou agora, já estão falando em Semana Santa. Imagem linda, muito obrigado a você que chega agora à telinha da TV Mar. E o TV Mar News é um oferecimento Apivida, saúde e odontologia, 25 anos de história. Vamos ver como é que está o trânsito na manhã desta quinta-feira. Os olhos eletrônicos da SMTT, o nosso querido Josiel comandando a nave TV Mar News. Já temos aqui atrás um mosaico aí com 4 imagens para você. Tem a Fernandes Lima. O trânsito parece que está melhor do que ontem, mais intenso no sentido do centro da nossa capital. E daqui a pouquinho uma entrevista imperdível com o juiz federal Antônio Araújo, que vai fazer um balanço da proposta da reforma da Previdência apresentada pelo governo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas antes, como estamos no mês das mulheres, temos aí uma dica muito legal de um coaching para elas. E quem traz os detalhes é o repórter mais bonito do Brasil, Fernando Palmeira. Roda. No momento que passa, as mulheres continuam cada vez mais conquistando seus espaços e se tornando empoderadas. Olha, o workshop está aí para você, mulher, que precisa cada vez mais ficar fortalecida e ter capacitação para enfrentar o dia a dia e conquistar cada vez mais os seus espaços. Vamos conversar agora com ele, que é o ponto central desse workshop, que é Gustavo Freire, Master Coach Trainer. Ele nos fala sobre a importância de estar nesse contato direto com as mulheres alagoanas aqui em Maceió. Fernando, obrigado pelo espaço. E a gente está realizando o Coaching Só para Elas, é a 3ª edição já em Alagoas. O Coaching Só para Elas, que é um dos maiores workshops voltados para o público feminino em todo o Brasil. E ele foi idealizado pela Master Coach Trainer Andréa Vitaliano, lá de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ela estará aqui conosco nesses 2 eventos maravilhosos que serão realizados em Arapiraca e também aqui em Maceió. A Maceió será nos dias 30 de março, agora no final do mês, no sábado, pela manhã, das 9 à 1 da tarde, e em Arapiraca será no dia 2 de abril, no período noturno, de 18h30 às 10 horas. Aqui em Maceió nós teremos várias palestrantes, a doutora Cristiane Souza, doutora em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, psicóloga, coach, bem conhecida aqui em todo o estado de Alagoas. Teremos também a Poliana Fonseca, consultora organizacional da Conecta Consultoria. Eu também serei um dos palestrantes, vou falar sobre as 7 decisões que determinam o futuro da mulher. A Andréa Vitaliano falará sobre o livro dela, Decida por Você. E a doutora Cristiane Souza falará sobre feminilidades, né? Os debates sobre a mulher. Além desses palestrantes, Fernando, nós teremos também um painel com elas, onde a gente terá mulheres em destaques aqui da região que falarão sobre o sucesso delas. E essas mulheres serão a jornalista Liz Nunes e também
a Isabela Careca, né, que vem realizando muitas palestras aí em nosso estado e em outros estados do Brasil, contando a história de sucesso delas. Em Arapiraca, nós teremos a Neuzete Domingos, da Análise Contábil, que já ganhou inúmeros prêmios a nível nacional, no painel com elas. A Patrícia Carvalho, que é diretora da Popular Alimentos e Master Coach Trainer. E teremos também, em Arapiraca, a jornalista Mônica Nunes. Então, são duas grandes oficinas, 2 grandes workshops, tanto aqui em Maceió quanto em Arapiraca. E eu quero convidar aí todas as mulheres. Basta entrar no site do Deutsch, você coloca lá no Google deutsch.com.br e aí o de Maceió é Coaching Só para Elas, Maceió. O de Arapiraca é Coaching Só para Elas, Arapiraca. E você pode também entrar em contato conosco através do telefone 99133 3911. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a Telemar, da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao Fernando Palmeira e fica aí essa dica para você, uma iniciativa muito bacana, aprender com essas feras do empreendedorismo. 8h39, agora vamos falar da reforma da Previdência. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro entregou à Câmara dos Deputados a proposta com novas regras de aposentadoria para os militares, exatamente um mês depois da reforma apresentada aí para o público em geral, os trabalhadores em geral, inclusive do setor privado e também para os servidores públicos. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o juiz federal, o doutor Antônio Araújo. Querido doutor Antônio, muito bom dia, é um prazer imenso recebê-lo. A gente tem visto aí muita polêmica, anda, não anda, mas parece que hoje sai o relator lá em Brasília. Qual é a sua primeira avaliação sobre essa proposta? Obrigado pela presença. Obrigado. Bom dia, Mauro. Bom dia, telespectadores, trabalhadoras, servidores públicos. Agradeço o espaço. Bom, o governo apresentou a proposta da reforma, foi instalada a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, era uma expectativa também que o governo apresentasse a proposta da reforma em relação aos militares e o passo seguinte agora é a Comissão de Constituição e Justiça apresentar um relator que vai avaliar, vai apresentar o seu relatório em relação à PEC da reforma da Previdência e aí, nesse primeiro momento, a conclusão desse relatório poderá ser, acredito que vai ser pela constitucionalidade da PEC, uma vez que o governo se articula para isso, né? Enfim, tem os deputados que fazem parte desta Comissão de Constituição e Justiça e vão avaliar também só o aspecto da constitucionalidade da PEC 6, né, que é a numeração da PEC da reforma da Previdência. Depois passa para uma comissão especial, depois vai a plenário, enfim, caso votação por 3/5, aprovação por 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados, passa para o Senado e caso seja aprovado no Senado, enfim, a emenda ela estará valendo, alterando regras da Constituição Federal. Doutor, do que nós vimos até agora, o que o senhor pode considerar como mais importante e que mais chama a atenção dos trabalhadores? Em primeiro lugar, o que é importante que os trabalhadores sejam esclarecidos é que a PEC 6/2019, ela trata de uma reforma radical na Previdência Social, na Previdência como nós conhecemos, especialmente após a Constituição de 1988. Tem 30 anos a Constituição. Naquele momento, em 1988, quando surge essa Constituição, o objetivo do Constituinte foi apresentar uma expectativa de um estado de bem-estar social, com a previsão de inúmeros direitos sociais, direitos previdenciários, enfim, e uma previdência social que fosse financiada por toda a sociedade, pelos orçamentos públicos, como é esse financiamento que é previsto no artigo 95 da Constituição Federal. É através da tributação que recai nas contribuições sociais que são descontadas do trabalhador, um contra-cheque do trabalhador desconta uma parcela que é a contribuição à Previdência Social, é descontado dos empregadores, do patrão, das empresas, em cima da folha de salários, do faturamento, do lucro, enfim, todo esse financiamento é a cobertura que nós chamamos de repartição. Esse sistema chamado repartição é diferente do que propõe a reforma da Previdência atual do governo, que chamamos de capitalização. É o primeiro aspecto que o trabalhador precisa compreender.
a mudança de um sistema que será anteriormente repartição para capitalização. O que é capitalização? Veja que eu expliquei que o artigo 95 da Constituição determina o financiamento da Previdência Social no país, né? Ou seja, uma geração solidária financia a Previdência para a geração seguinte. É claro que a Previdência Social precisa de ajustes porque há um envelhecimento da população. Isso é um fenômeno mundial, né? Em 2060, por exemplo, a expectativa da pirâmide etária é termos uma quantidade alta de brasileiros na faixa etária entre 50, 55, 55, 59 anos. Perfeito. O que é bom, saudável, envelhecimento da população, enfim, precisa de ajustes à Previdência Social. O problema é que a capitalização, a forma escolhida, ela apresenta a criação de poupanças individuais para cada trabalhador. O trabalhador passa a contribuir para a sua própria Previdência Social. Ele contribui retirando aquela contribuição e depositando uma poupança. O objetivo da capitalização, qual é o problema da capitalização? Para quem recebe um salário menor, um salário mínimo, 2 salários, 3 salários, enfim, as pessoas mais assalariadas, o grande problema, primeiro, com o passar do tempo, 20, 30 anos, é possível que essa poupança ela não consiga ter uma rentabilidade ao ponto de gerar uma aposentadoria digna, uma aposentadoria em um valor que é o que o trabalhador quer. Passa a vida toda trabalhando, ele quer se aposentar pelo menos um salário com aposentadoria semelhante ao salário que ele tinha quando era trabalhador. Claro. Enfim, essa é a expectativa dele. O problema é que com a capitalização, aquela poupança, talvez ela não tenha essa rentabilidade. E o objetivo seguinte é desonerar a folha dos empresários. A classe empresarial, hoje, ela financia também a Seguridade Social, como eu expliquei agora há pouco no artigo 95 da Constituição. Então, o objetivo da capitalização também é desonerar a folha de salários. O problema é que nós tivemos alguns países que fizeram esse modelo, instituíram esse sistema de capitalização. Nosso vizinho Chile é muito famoso, em 1981 instituiu o sistema de capitalização. E as aposentadorias agora, a reforma que foi feita lá em 1981 está gerando benefícios previdenciários agora, aposentadoria, pensão por morte. Agora que está surgindo a expectativa de tempo, passa e aí você adquire o benefício. E os benefícios que estão sendo originados, a população está se aposentando com benefícios, com aposentadoria, que são bem aquém do próprio salário mínimo chileno. É claro que o governo agora, ele não está tirando uma questão básica, que é muita atenção. O governo mantém a vinculação da aposentadoria ao salário mínimo. Isso é importante frisar. Porém, a partir do momento que é instituída a capitalização, que esses benefícios previdenciários, essa poupança individual de cada trabalhador, ela não tem rentabilidade, com o passar do tempo, é possível sim que se fale em déficit, mas não da forma como é falada hoje, que é questionável. Na verdade, teremos déficit de verdade, porque a partir do momento que vai ter essa captação de poupança individual, não vai ser possível pagar um salário mínimo, porque a rentabilidade será menor do que um salário mínimo. É isso que a população precisa compreender. Vai diminuir a contribuição à Previdência Social com o passar do tempo, porque a tendência, como eu já expliquei, é as empresas deixarem de recolher a contribuição previdenciária. É claro que questão de discutir déficit superávit hoje é uma discussão muito longa, mas é necessário ressaltar que de 2013 para cá aumentou a informalidade no país, aumentou o desemprego no país, o crescimento econômico. Tudo isso implica na Previdência Social, até mesmo a pejotização, reformas trabalhistas, flexibilização de leis trabalhistas, enfim, tudo isso desonera as contribuições à Previdência Social e prejudica e dá impacto na Previdência Social. Doutor, é o seguinte, esse tema a gente precisa ficar nele, até porque vai sofrer aí, acredito eu, ainda algumas alterações no Congresso. Quero fazer o convite para o senhor voltar aqui à TV Mar. A gente poderia ficar o programa inteiro. Quero agradecer essa aula, porque esse ponto da capitalização, poucas vezes eu vi um esclarecimento tão bem feito como esse que o doutor Antônio faz para nós. Então, por favor, doutor, assim que a sua agenda lhe permitir, volte aqui à TV Mar. A gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar o Videlan Araújo, agradecendo mais uma vez ao juiz federal Antônio Araújo. E o Videlan Araújo também está ao vivo na manhã desta quinta-feira, trazendo informações muito importantes, salvo engano, direto do Ministério Público, né? Está no Ministério Público. E depois da participação do Videlan, eu vou contar para vocês a história da Algar Telecom. Muito interessante, mas antes nós vamos ao vivo com o Videlan Araújo. Bom dia, Videlan.
Bom, Mauro Vedequim, um abraço para você, ótimo dia para os telespectadores da TV Mar, do pessoal que acompanha o TV Mar News. Eu estou ao lado do Chico Nogueira na manhã desta quinta-feira pelas ruas da capital alagoana e na sede do Ministério Público Estadual aqui no Poço, para trazer informações importantes, já que o Ministério Público Estadual expediu uma recomendação na última terça-feira, dia 19, à Prefeitura de Maceió para a administração pública promova a evacuação dos moradores e comerciantes que ainda estão na área vermelha, a área considerada de maior risco do bairro do Pinheiro. O espaço delimitado pelos mapas de feições e de risco elaborados pela CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ou Serviço Geológico do Brasil, e pela Defesa Civil Municipal, respectivamente. Então, dentro dessas diretrizes, pelo que já foi inclusive passado para nós fora do ar pelo promotor Dr. Jorge Dória, que é membro do coordenador do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente, essa recomendação já é uma recomendação de muito tempo e que aos poucos esse trabalho está sendo cumprido. Doutor, muito obrigado por nos receber. Gostaria que você falasse dessa recomendação. Não é uma evacuação imediata, como está sendo citado em primeira mão. Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, o Ministério Público, como você já bem disse, há mais de um ano, desde quando o problema surgiu, que ele vem acompanhando com muita atenção todas essas questões relacionadas a essa matéria. Então, essa recomendação, ela já teria sido feita mais ou menos, acho que setembro, outubro do ano passado, com base em orientações e informações dos órgãos técnicos, né, especialmente da CPRM. Isso porque eles identificaram aquelas, digamos, trincas e aquelas fissuras e entenderam, são dados técnicos, de que aquela área específica deveria ser melhor preservada a bem da segurança das pessoas. Então, desde aquele momento, o Ministério Público já havia feito essa recomendação, não houve assim uma maior divulgação, porque era um ato de rotina. Então, portanto, o município, na bem da verdade, iniciou esse processo de remoção, todos acompanharam com o estabelecimento daquele aluguel, aquela verba para o aluguel das moradias. Só que o Ministério Público, em inspeções de rotina, percebeu que ainda existiam muitas pessoas e até atividades de comércio naquela citada área vermelha. Então, preocupado, em virtude daquela primeira orientação dada pelos órgãos técnicos e reforçada por uma orientação mais recente da CPMR, que ela está aprofundando aqueles estudos. Então, no sentido de que aquela área fosse efetivamente desocupada, o Ministério Público agora, na verdade, ele reforçou, como poderíamos dizer assim, aquela já recomendação, exigindo, aí sim, que o município, determinando que o município fizesse essa remoção das pessoas da forma mais rápida e célere possível. Isso tudo eu queria deixar a comunidade tranquila, não por conta de algo que possa acontecer agora rapidamente. Não existe assim nenhum dado concreto que indique qualquer mudança da situação do local, até porque os exames, as perícias muito profundas, eu diria assim de passagem, feitas pelas melhores, digamos assim, agências, pelo Serviço de Geologia do Brasil e até com apoio de entidades internacionais. Então, essas perícias estão sendo feitas, todo mundo está acompanhando. Então, antes desse resultado, evidentemente que nada pode ser dito no sentido das causas e também dos efeitos desse problema. Mas, não obstante ainda a inconclusão desses laudos, nós recebemos, a verdade, essa orientação no sentido de que aquela área vermelha fosse efetivamente desocupada. Então, nós reforçamos isso junto ao município, e é o que está sendo feito. Então, para tanto, nós já orientamos ao município de que utilizasse isso a Defesa Civil, cumprindo protocolos normativos da lei que rege a matéria, da Defesa Nacional. Tem um protocolo que diz que em determinadas situações aquela área deve ser evacuada. Então, o Ministério Público apenas agora reforçou com maior ênfase essa determinação, no sentido de que o município utilizasse até os mecanismos judiciais, se for preciso,
para efetivamente desocupar a área. Então, essa recomendação foi mais um reforço do que já tinha sido dito e nós aguardamos que realmente a área seja totalmente, né, evacuada, desocupada, para a preservação, integridade da física das pessoas, não porque algo vai já acontecer, mas por uma medida de prevenção, eu diria até de precaução. Então, diante dessa possibilidade de algo que possa acontecer, é melhor que as pessoas sejam preservadas de qualquer tipo de problema. Agora, acaba sendo prematuro, doutor, qualquer tipo de avaliação que possa ser feita no quadro atual dessa situação do Pinheiro, e por isso o Ministério Público Estadual tem tratado com muito cuidado esse assunto, para não levar pânico, para não levar a população colocar em pânico? Olha, evidentemente, o Ministério Público, volto a dizer, desde o começo, né, quando surgiram as primeiras preocupações, que está acompanhando. E o nosso norte, né, a nossa base de ação, são as orientações técnicas e, especialmente, né, a conclusão desse laudo, dessa avaliação que está sendo feita e prestes a acabar. Então, antes dessa conclusão, seria, eu diria, temerário e até irresponsável, uma responsabilidade do Ministério Público, de quem quer que seja, de emitir qualquer opinião, né, conclusiva sobre o assunto, sobre as causas, sobre os efeitos, as consequências. Só que o Ministério Público está se munindo de todas as informações e assim que esse laudo seja, né, ofertado, nós adotaremos todas as providências necessárias para a proteção dos interesses dos moradores, seja qualquer que seja o resultado. Então, esperamos até que esse resultado não seja, não é, digamos, pior, catastrófico. Pode haver uma conjugação de fatores que não levem a uma tragédia, por exemplo. Pode ser isso ou aquilo, falam-se muito na possibilidade de ser, por exemplo, a estação mineral, pode ser, isso está sendo analisado. Pode ser estação de água, pode ser uma causa simplesmente natural. Então, todas as hipóteses, o Ministério pode afirmar que tudo isso está sendo analisado e passado para e passo para o Ministério Público. Então, os técnicos têm nos alimentado de informações, digamos, periódicas, mas não ainda com indicação da causa e dos efeitos desse problema. Então, portanto, a população, eu diria que poderia ficar mais tranquila no sentido de que não existe ainda essa informação que possa indicar que algo de mais grave possa acontecer ou de menos grave. Então, enquanto o laudo não tiver concluído, o Ministério Público continuará adotando as medidas, porque não é apenas essa medida da recomendação que o Ministério Público está adotando. Nós estamos protegendo aquela comunidade, por exemplo, na área de consumidor, junto à Caixa Econômica, junto às empresas de telefonia, para que todos os seus direitos e garantias sejam preservados, junto ao município, à Defesa Civil. Então, assim, o Ministério Público tem adotado variadas providências com relação, para você ter ideia, ao radar, né, da UFAL. Ele estava com uma situação muito prejudicada em função do próprio sistema penitenciário, que também pelo seu sistema de proteção de celular estava impedindo, digamos, uma melhor operação do radar. Nós conseguimos, junto aos órgãos competentes, que agora o nosso radar da UFAL tem uma amplitude muito maior de informação, vai dar uma informação com muito mais precisão e antecedência. Então, muitas outras variadas, digamos, ações nós estamos tomando, mas em qualquer momento que esse resultado seja apresentado, o Ministério Público está se preparando, está preparado para a adoção das medidas. E aí, sim, falaremos para a comunidade a verdade. Muito obrigado, então, ao promotor Dr. Jorge Doria, ele que faz parte de uma força-tarefa definida pelo Procurador-Geral e que, naturalmente, tem trabalhado para poder orientar e fazer-se cumprir a lei dentro do que está estabelecido junto ao município, para dar uma condição melhor de segurança para os moradores do bairro do Pinheiro. Ele também é coordenador do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente, explicando para a gente todas essas diretrizes que o Ministério Público tem adotado, o Ministério Público Estadual, para poder alcançar uma condição de evidência, uma condição de destaque para as pessoas, principalmente para as pessoas que vivem no bairro do Pinheiro. Eu estou ao lado do Chico Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, e daqui a pouco nós vamos voltar na sequência da programação com o TV Mar News. É com você.
Tá aí, muito obrigado ao Vida Araújo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos contar a história da Algar Telecom. Muito interessante, você não pode perder, eu volto já já.